imprescindíveis para a vida cristã. E eu estou aqui hoje, deixa eu só organizar umas coisas aqui. E escolhi esses temas, né? E nós estamos hoje no novo tema, terminamos a semana passada sobre a obediência. E o tema sobre o reino de Deus é um desses temas tão importantes para estudarmos a Bíblia com outras pessoas e também para reforçarmos a nossa fé, né? Vou pedir que os irmãos e irmãs aí que ainda estiverem com o telefone no áudio, né? Se você puder fechar o seu microfone, eu agradeço. Né? O irmão Joselito está com o microfone aberto ainda, deixa eu ver quem mais. A irmã Cleia já fechou também. Olha, foi rápido, a irmã Cleia. Deixa eu ver quem mais. Pronto. Isso não impede os irmãos que quiserem se manifestar. Abre o microfone, tá bom, irmãos? É porque quando tem muitos microfones, né, fica muito barulho, né? E pode... a gente termina não escutando tão bem. Mas muito obrigado por isso. Bom, irmãos, então hoje vamos começar um novo assunto, né? Serão provavelmente 6 encontros falando sobre o reino de Deus. E esse é um assunto que tem muito a ver com a nossa vida. Tem muito a ver com onde você vive. Eu sei que nós estamos neste mundo material, mas o cristão, ele não vive mais neste mundo. Daí que vem aquela expressão, nós estamos mortos para o mundo e vivos para Cristo. O cristão só vive se for no reino de Deus. E conta a tradição, né? Tradição são alguns estudos de costumes e hábitos antigos. E conta-se, né, há indícios bem fortes de que uma maneira como os cristãos se identificavam um para o outro, já que havia muita perseguição, e ninguém saía falando aos 4 ventos que era cristão. Ninguém fazia isso. Os irmãos pregavam o evangelho, mas em algum momento da história, os cristãos eles tinham que evitar ficar falando que era cristão. Isso não é negar Jesus. Isso é preservar a sua vida com sensatez. Mas se eles fossem desafiados a dizer se eram cristãos, se seguiam a Jesus Cristo, os fiéis diriam, então pode me matar porque eu sou discípulo de Jesus. Eu não vou negar a minha fé. Mas quando os cristãos queriam se identificar com algum símbolo, com alguma coisa, eles desenhavam o sinal de um peixe, né? Eu acho que você já deve ter ouvido falar sobre isso. Então a tradição diz que uma maneira dos cristãos se identificarem, né, seria um peixe, pelo significado de que o peixe não vive fora d'água, assim como um cristão não vive fora de Jesus Cristo. E eu posso lhes afirmar que assim como um peixe não vive fora d'água, o cristão não vive fora do reino. Eu sei que a gente não está muito acostumado a exercitar esse pensamento. Ainda vou orar, tá, irmãos? Mas eu quero fazer uma introdução antes da oração. A gente não está muito acostumado a fazer alguns exercícios espirituais ou mentais. Como tentar entender o que é o reino de Deus. Eu só quero dizer uma coisa para os irmãos, de que o verdadeiro cristão, ele está com o corpo físico na terra, mas ele, espiritualmente, por dentro, ele não vive mais na terra. E nós precisamos fazer esse tipo de exercício muito forte, meus irmãos e irmãs. Trabalhar na nossa mente para viver no mundo espiritual, que é o reino de Deus. Eu quero dar um exemplo. Eu travo uma luta muito grande em alguns lugares, com alguns pais. Não vou dizer que eu estou livre disso também, eu também tenho filhos e filho adolescente, e converso com alguns pais.
da dificuldade que nós temos hoje para tirar os nossos filhos, crianças e adolescentes, tirar eles dos jogos, do celular. É muito difícil. Onde quer que a gente vá, você encontra famílias onde as crianças e os jovens estão no celular. Eles andam na rua mexendo em celular. Eles vão para a mesa fazer suas refeições no celular. Eles estão ao lado dos pais no celular. E muitos estão nas escolas no celular. Tem uma lei aí que está proibindo, mas eles sempre arrumam um jeito. Eles estão diante do outro. Os jovens estão ao lado um do outro e estão mexendo cada um no seu celular. Eles não estão mais vivendo presentes nesse mundo, eles estão vivendo no mundo virtual. E esse mundo virtual de jogos, de games, né, de vídeos, seja YouTube, seja TikTok, Instagram, Facebook, né, e, enfim, esse é um mundo que para muitas pessoas aquilo é a realidade. E eu estou fazendo uma má comparação, né? Mas, por um lado, é para que a gente entenda que nós vivemos num mundo onde a grande maioria dos jovens, e eu digo até de muitos adultos, estão vivendo um mundo virtual, um mundo que não existe. Aquela foto que você vê da pessoa no Instagram, tem os filtros, né? Tem os retoques ali, que a imagem da pessoa fica perfeita. O corpo da pessoa fica perfeito, tudo fica muito perfeito, né? E quem vive no mundo dos jogos, criam cidades, criam casas, tem gente que cria comércio, que ganha dinheiro virtual, tem muitas pessoas que não conhecem este mundo, porque já vivem no mundo virtual há muito tempo, né? Eles estão andando pelas ruas, eles estão sentados às mesas para jantar, para almoçar, para fazer suas refeições, estão ao lado das pessoas que amam, mas na verdade a mente deles não está presente. E a gente não vai mudar isso, a não ser que a gente mude individualmente os hábitos dos nossos lares. Necessariamente, né, mas necessariamente eu não quero falar sobre esse tipo de exemplo. É só para a gente entender que é tão possível que as pessoas, que os seres humanos vivam um mundo diferente do que esse mundo material. Você pode estar sentado no seu carro dirigindo e pensando no mundo virtual. Você pode estar num ambiente de trabalho, o seu corpo está presente, mas a sua mente não está ali. E então, eu quero dizer primeiro que é muito possível, sim, e não é difícil que as pessoas possam viver nas suas mentes um outro mundo. E sinceramente, eu acho que isso é um pouco do que Jesus queria para a gente. Com sabedoria, com sensatez, com equilíbrio, com domínio próprio, né? Com todo o fruto do Espírito Santo. Mas o que Jesus queria é que os seus seguidores, mesmo aqui em corpo físico, mas que espiritualmente, mentalmente, não vivessem mais aqui. Jesus queria que a gente ficasse olhando para as coisas do alto. Jesus queria até que a gente guardasse tesouros no céu, onde a traça, a ferrugem não corrói, onde os ladrões não escavam nem roubam. Jesus ensinou que os cristãos deveriam olhar além do mundo material. Ele disse que até a nossa luta, nossos inimigos não são os inimigos palpáveis. Então, há sim um desejo enorme de Jesus Cristo para que as pessoas vivessem neste reino, né? Que não é um reino deste mundo. Como ele mesmo disse, né? O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Então, se prepare, irmão, irmã, que eu vou abrir a Bíblia e ela vai levar todos nós hoje para uma dimensão totalmente diferente. Se prepare, irmãos, porque a Bíblia vai nos ajudar a abrir os olhos ainda mais para um mundo real,
o mundo que existe, o mundo verdadeiro, o qual Jesus quer que a gente ande. E que se nós andarmos neste mundo, se nós desenharmos este mundo em todas as situações que nós vivemos, certamente nós estaremos fazendo a vontade de Deus. Eu chamo vocês para a gente orar agora. Senhor nosso Deus, muito obrigado. Eu sei que eu, às vezes, preciso fechar os olhos para me concentrar nas minhas palavras e saber que eu estou falando com o Senhor, para que eu não me distraia de olhar para um movimento qualquer. Às vezes, Senhor, eu preciso até mesmo tapar os meus ouvidos para ouvir o que eu mesmo estou te dizendo. Às vezes, nós fugimos para o nosso quarto. Às vezes, apagamos as luzes do nosso quarto. Às vezes, nos isolamos no alto de uma montanha, num monte. Às vezes, Senhor bendito, nós nos isolamos em algum canto da casa. Às vezes, mesmo num canto da empresa onde nós trabalhamos. Às vezes, Senhor bendito, a gente desliga tudo para a gente ter grande concentração e falar com o Senhor de todo o coração. E eu quero te pedir, Senhor bendito, que o Senhor nos ajude, nos abençoe, Senhor, muito em conseguirmos enxergar o seu reino funcionando. Nos ajude a enxergar o Senhor agindo. Nos ajude, Senhor, a enxergar as consequências de quem é humilde de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nos ajude, Senhor bendito, a olharmos para a Bíblia e imaginarmos o teu reino funcionando. Nos dê, Senhor bendito, a capacidade de olharmos por trás de tudo o que acontece e podemos ver suas mãos. Nos ajude, Senhor, a enxergar suas permissões. Nos ajude a enxergar, Senhor, o que o Senhor queria com aquilo que aconteceu lá atrás. Nos ajude, Senhor, a enxergar o teu reino atrás do ódio que existe no mundo. O seu amor ainda existe. Nos ajude a enxergar, Senhor, em toda a confusão religiosa e ainda assim conseguimos olhar para o teu reino e não nestas confusões, Pai, mas ver o quanto o seu reino é justo, o quanto o seu reino te adora e coloca o Senhor em primeiro lugar. Nos ajude, Senhor, a entender que este mundo, ele vai acabar. Tudo aquilo que a gente vê, o chão que a gente pisa, todas as construções, toda a natureza, toda a grandiosidade dos oceanos, dos continentes, tudo isso que está aqui, Senhor, vai sumir. E assim nós enxergaremos o reino eterno. Mas ele já existe, já está aqui. Eu quero pedir que eu e os meus irmãos e irmãs aqui presentes, que a gente consiga enxergar o Senhor por trás disso tudo que está aqui, para que a gente tenha uma vida que te agrade ainda mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, não é muito fácil mesmo nós desenharmos ou imaginarmos. Esse é um exercício muito importante, porque não é uma ilusão mental, não é um transe em que alguém sai de si e vislumbra alguma coisa invisível. Não é uma pessoa sendo possuída por um espírito, até porque os espíritos, quando morrem, eles voltam a Deus, né? Ou são guardados lá no Hades, né? Enfim, eu estou falando de alguma maneira você perceber, você enxergar com os olhos além destes que Deus está agindo naquela situação. E olha, irmãos, esse exercício é o que Jesus queria para todos. Quando João Batista chegou antes de Jesus Cristo, dizendo que as pessoas deveriam se arrepender porque estava próximo o reino dos céus, é porque o mundo estava vazio, o mundo estava totalmente material, carnal. Os judeus estavam tão longe do seu Deus
que eles usavam o templo para comércio, que eles usavam suas orações para expor todo o seu linguajar apurado. Eles usavam seu corpo físico para colocar roupas tão bonitas, incríveis, que os tornava ainda mais elegantes e muito mais bonitos diante de tanta simplicidade dos judeus. Simples. Os judeus, quando Jesus chegou, ele viu um povo tão longe da vontade de Deus. E é por isso que João Batista chegou pregando a chegada do reino dos céus. E ele disse que as pessoas deviam se arrepender, porque sem arrependimento eles não conseguiriam perceber o reino de Deus chegado. E esse discurso também continuou em Jesus Cristo. Jesus Cristo também usou essa mesma expressão. Arrependei-vos e sejam batizados, porque está próximo o reino dos céus. Naqueles dias de Jesus Cristo, ele estava dizendo que o reino chegaria. Ele estava dizendo que o reino de Deus estaria aqui na terra. E esse discurso era muito mal entendido pelos romanos. Porque os romanos ficavam preocupados, não, mas nós temos um rei que é César, nós temos um reino que domina o mundo todo, como que vocês chegam aqui dizendo que virá um reino sobre o nosso reino? Quem que vai passar por cima do reino romano? E Jesus Cristo disse claramente que esse reino ele chegaria para todo sempre. Tem até o sonho, né? Tem até o sonho de Nabucodonosor, lá no Velho Testamento. Né? Daniel, capítulo 2, que, a partir do capítulo 2, que ele fala de que o reino de Deus ele viria e se tornaria grande, cobriria toda a terra. Em todos os lugares o reino de Deus se faria presente. Não por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. E essa palavra, o reino, era a palavra usada na época de Jesus Cristo. E muito embora a gente não use muito essa palavra hoje, né? Nós temos o Reino Unido, né? Lá na Europa. Alguns países ainda usam como forma de vice-governo reino, né? Mas não é uma palavra muito comum para a gente hoje em dia. Mas o fato é que a palavra reino tem um significado que pode muito transformar as nossas vidas, irmãos. E sabe que quando a gente está na igreja, olha que coisa incrível isso. Nós estamos ali junto com os nossos irmãos, como igreja, lá naquele prédio, ou naquela casa, ou naquele lugar onde você se reúne, seja no quintal, onde a igreja está reunida, a gente está ali cercado de irmãos e irmãs. A gente tenta controlar o barulho, a gente tenta controlar as crianças, a gente tenta fazer um culto de organização, na verdade, com decência e ordem. A gente procura cuidar das contas do reino de Deus. A gente procura cuidar da organização da ceia, da distribuição dos alimentos, da ajuda aos necessitados. A gente cria instituições dentro da própria instituição da igreja, às vezes, para fazer alguma coisa boa, né? Muitas vezes nós tentamos ali colocar uma boa agenda para os irmãos saberem. Então a gente tenta, de alguma maneira, organizar. Mas o reino de Deus, irmãos, não é exatamente isso. Isso é nossa organização. É uma organização boa, mas é uma organização humana, muitas vezes. A sinagoga, por exemplo, era uma organização judaica. Era um local que os judeus criaram, já que eles não podiam estar no templo em Jerusalém, era um lugar de leitura e de oração, as sinagogas. E nós nos congregamos também. Mas a igreja não é essa organização. A igreja, ela faz parte do reino de Deus, ela é o reino de Deus na terra, mas acima de tudo é o que está acontecendo dentro de alguém, dentro daquelas pessoas. Estar na igreja, irmãos, é estar espiritualmente
dentro do sistema que Deus governa. Quem faz parte do reino de Deus? Quem faz a vontade de Deus. Quem não faz a vontade de Deus não está no reino, não está na igreja. Nós, humanamente falando, nós olhamos quem falta às reuniões, quem não tem sido assíduo, quem não é fiel nas ofertas, no amor, quem não procura viver uma vida santa, separada, íntegra diante do Pai. A gente, às vezes, até tenta enxergar essas coisas, mas a gente não consegue ver tudo. A gente não consegue ver a intenção das pessoas. Muitas vezes a gente vê o fruto, né? E é claro que a Bíblia nos dá essa autoridade para julgar os frutos. Nós não podemos julgar a intenção. Nisso Jesus afirmou: não julgueis para que você não seja julgado. Não, ou seja, não decrete a condenação de ninguém. É isso que o texto diz. Então, não faça aquele julgamento decisivo. Não julgue, não decrete o inferno para a vida de ninguém. Não decrete que aquela pessoa está condenada. Não faça isso. Agora, o julgamento no sentido de ver os frutos, de ver a atitude daquela pessoa, esse nós devemos fazer. Que pelos frutos nós conhecemos a árvore. A Bíblia nos ensina até que julgar os espíritos se procedem de Deus. Mas o reino de Deus, ele é invisível aos seus olhos. O reino de Deus, ele é invisível. E ele acontece quando a vontade de Deus é feita. Jesus deixou muito claro em Evangelho de João, capítulo 14, de que viria o príncipe deste mundo e não era Jesus. Ele não estava falando de Jesus, dele mesmo. Ele estava dizendo que o diabo viria, estaria aí. Tá certo? E ele não tem nada a ver com Jesus Cristo. Este mundo jaz, ele está enterrado, mergulhado no maligno. Mas o reino de Deus resiste aqui na terra e ele alcança as pessoas. Tem muitos seres humanos que estão vivendo neste mundo fisicamente, mas espiritualmente eles não fazem parte desse mundo. Talvez, irmãos, todos nós que estamos aqui hoje, nós não fazemos parte desse mundo mais. Nós fazemos parte de um reino invisível. E então eu quero que nesse pensamento a gente tenta hoje, que é uma introdução sobre essa série, o reino, que a gente preste atenção nos versículos a seguir, para você e eu nos esforçarmos para entender o que é o reino de Deus. Tá? Em outras palavras, a palavra reino significa domínio, tá certo? Ela foi usada aqui na Terra como um domínio geográfico, tá certo? Por exemplo, Portugal está lá do outro lado do oceano, mas ele dominava o Brasil no período de colônia, né? O Brasil era colônia de Portugal. Então, Portugal estava lá na Europa, bem longe daqui, dividido, separado pelo Oceano Atlântico, mas o Brasil estava dominado por Portugal. Então, Portugal reinava sobre o Brasil, ele mandava, dava ordens. Então, a palavra reino significa domínio. Aqui eu tomo conta. É a mesma coisa que você se sente na sua casa. Como você se sentiria quando uma pessoa entra na sua casa sem pedir licença, sem apertar a campainha? Se chegasse lá na casa da irmã Jura, nem batesse na porta, nem apertasse a campainha. Já fosse abrindo a porta e sentava lá na sala. Ué, o que é? Que é meu domínio. Você não pode entrar aqui assim, ó, mesmo que eu seja Jura, cristã, né, que esse coração, né, amorosa e tudo, mas assim, você tem que me respeitar. Então, reino é domínio, tá certo? Onde a sua vontade acontece. Aqui na minha casa é o meu reino. Eu tenho os meus súditos. Eu tenho Natan e o Levi, que são meus súditos. E eu tenho minha rainha também, que também está aqui no reino. Mas como cabeça da família,
eu reino aqui. É assim que Jesus ensinou. Né? Claro que eu não quero ser um ditador. Né? Eu quero ser um reino amoroso, que faz tudo para conduzir todos para um bom caminho, para que tudo esteja equilibrado. Mas se um vizinho pula no meu quintal para pegar fruta no meu quintal, eu vou ficar meio bravo. Tem que pedir minha permissão. Porque aqui eu tomo conta. Né? Quem quer estar aqui dentro vai fazer a minha vontade. Quem não fizer a minha vontade, aí vai ter briga aqui no reino. Aí este reino será dividido. Todo reino dividido contra si mesmo perecerá, Jesus ensinou. É preciso ter um acordo. Né? É preciso aceitar o rei e é preciso aceitar a sua posição de súdito do rei, de obediência ao rei. E é claro que o rei também dá suas liberdades, mas não pode pegar essa liberdade para fazer bagunça dentro do reino. Eu te dou liberdade, mas você tem que respeitar, porque tem outras pessoas nesse reino. Não é só porque eu estou pedindo. É que tem que respeitar uma outra. Pronto, isso é o reino. Né? Então, o reino é aqui naquele lugar, a minha vontade prevalece. Porque se a minha vontade não prevalecer aqui na minha casa, aí o negócio fica difícil. Tá certo? Fica muito difícil. Pode ser um reino tão cruel que todo mundo está doido para fugir desse reino. E existem lares, existem casas que os filhos, que a esposa, ou até mesmo que o marido é doido para fugir, porque lá é um reino de escravidão, é um reino de tortura, é uma ditadura. E isso não deve, né? Mas acho que todo mundo está entendendo agora o que significa reino. E onde Deus reina, além da liberdade que se tem, mas também tem decência e ordem. Existe um rei no comando. E se os súditos e os servos, que ele na verdade nem nos trata só como servos, mas ele também nos trata como filhos, né? E olha que coisa interessante, né? O rei que trata os seus súditos como filhos. E ainda oferece ainda uma coroa para eles, né? Olha que rei especial que a gente tem. Então, esse reino de Deus significa que aquelas pessoas estão fazendo a vontade do rei, estão aproveitando a sua liberdade com responsabilidade, mas mais importante do que isso, eles têm toda a boa vontade de fazer o que o rei manda. Eles servem ao rei. Se o rei manda ir, eles vão. Se o rei manda ficar, eles ficam. Se o rei manda não se contaminar com os outros reinos, não se contaminam. Se o rei diz para ocupar o pensamento com o que é puro, tudo que é amável, tudo que é... E a pessoa se ocupa o pensamento com tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, Filipenses capítulo 4 em diante, e esse faz parte do reino dele, não é? E este rei, ele tem prazer em servir também, em dar tudo que aqueles que fazem parte desse reino tenha tudo do que precisa. Então, reino é isso, é o domínio. Se Jesus, com todo o seu amor, não domina a sua vida, suas vontades, sua agenda, suas práticas, os filmes que você assiste, as músicas que você canta, o seu corpo, se ele não reina sobre isso, se ele não domina isso, você pode estar no império das trevas. Aqui interessante, né? Colossenses, acho que é 1,13, né? Eu não lembro se é 1,13 ou... Me fugiu agora, irmãos. Que ele diz que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Não é? Olha que coisa interessante, irmãos. Ele usa para as trevas a palavra império. Eu mando e todo mundo cala a boca. É bruto, é sem amor. Os impérios que dominavam a terra escravizavam as pessoas de maneira injusta. Eles dominavam com mão de ferro. A ameaça era a morte. Mas ele, quando se refere a Jesus Cristo, ao reino de Deus, se refere como o reino do Filho do seu amor. Olha que coisa incrível, né? Jesus nos transportou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Que coisa incrível isso. Então, isso é o reino, irmãos.
Reino ele está presente quando você se submete ao rei. Quando a vontade do rei é que prevalece. É por isso que existem tantos alertas no Novo Testamento dizendo, oh, cuidado para você não seguir o curso deste mundo, o império das trevas, mas fique no reino. Fique no reino de Deus. Faça parte do lugar onde Deus reina, onde Deus comanda. Prefira estar no comando de Deus. Então, você se coloca no reino de Deus e se firma nele todas as vezes que você o obedece. Todas as vezes que a vontade dele prevalece sobre a sua. O reino de Deus prevalece na sua vida, você está dentro no reino de Deus, fazendo parte dele cada vez mais forte, quando a vontade não é sua, quando o prazer não é para o seu corpo, é para o espírito, né? E Jesus não aceita nada deste mundo no seu reino. Então, por isso, irmãos, preste atenção nesses versículos. Eles têm um contexto, é claro. Por exemplo, Romanos capítulo 14, que a gente vai ler agora, no versículo 17, ele tem um contexto ali muito importante para as pessoas tomarem cuidado com alguns costumes que os irmãos estavam até brigando e se degladiando por causa de comida ou bebida, sabe? É porque um dizia que era pecado comer e beber, o outro dizia que tinha liberdade para fazer isso, e, poxa, nem o que bebe, nem o que não bebe, nem o que come, nem o que não come, tem razão, porque o reino de Deus é outra coisa, é amor, é um se sacrificando pelo outro. Se eu sei que o que eu faço está ofendendo e atrapalhando o irmão, mesmo que ele não seja tão maduro espiritualmente, eu nem vou fazer aquilo. Nem vou fazer. Para quê? Romanos 14, 17 diz o seguinte. Romanos 14, 17. Gosto muito do capítulo 14. Romanos 14, 17. Diz assim. Bem rapidinho alguns versículos, porque depois eu quero meditar um pouquinho mais em um específico. Diz o seguinte. Eu vou ler no versículo 16. Não, 17 mesmo, desculpe. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. O que ele está falando? São coisas da terra, hábitos. Tudo que é da terra, sabe? Tudo que é da terra, tudo que é material, tem que ter sabedoria para usar. É só isso. Mas o reino de Deus é muito mais do que isso. E o reino de Deus tem que prevalecer o reino da terra. Quando tiver confusão sobre o que fazer, o que não fazer, o que usar, o que não usar, coloque o reino de Deus, você vai ver, tudo vai ser resolvido. Aí ele diz o seguinte, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. Vamos entender a palavra justiça, irmão? Ele usou duas palavras aqui. 3 palavras, justiça, paz e alegria. Então vamos pensar nessa primeira palavra, justiça. Toda vez que você ouvir essa palavra, pense numa coisa. Pense numa coisa sem folga, justa, que não sobra para lado nenhum. Tá certo? Que não tem folga para um lado, não tem folga para o outro. Ou seja, a intenção dessa palavra é dar a Deus o que é de Deus. Porque se ficar brigando o que é do homem, entende? O outro homem vai ficar insatisfeito. Né? Então, por isso que a justiça de Deus não é para homens, é para Deus. Não é para eu ganhar uma disputa de conversa com o Joselito. Quem tem que ganhar é Jesus Cristo, que eu e o Joselito se calem. Que não seja nem minha vontade, nem a vontade do Joselito. Tá certo? E se tiver que brigar, eu deixo que fique pro lado do Joselito. Tem que ser assim. Então, o reino de Deus não é comida ou bebida. Então, tome muito cuidado. Se por causa de comida, bebida, roupa e algumas outras coisas, você não está deixando de deixar Deus no domínio. É você que está querendo ganhar um argumento. Isso é justiça. Justiça é devolver a Deus o que é dele. Isso que é justiça.
Se tem alguma coisa, alguma opinião, alguma coisa que pertence a Deus, não tenta trazer ela para você, porque não é sua, não é minha. A segunda, já te deixo falar, Joseli. A segunda palavra, paz. O reino de Deus é paz. E aqui, essa palavra paz, ela não aparece como paz com Deus apenas. É paz eu com você. A gente tem que estar bem um com o outro. A gente tem que estar em paz um com o outro. Primeira, justiça, dar a Deus o que é dele. Segundamente, paz. A gente não pode viver brigando com sentimentos ruins uns com os outros. Ao invés disso, ele vai e coloca a terceira palavra, alegria no Espírito Santo. Deixa eu ver se é no ou do aqui na minha versão. É alegria no Espírito Santo, quer dizer, por estarmos envolvidos nele. Não é o que o Espírito Santo nos dá, é o que nós temos que ter na presença dele. Alegria porque estamos na presença do Espírito Santo. Isso tem que ser uma delícia. O reino de Deus é um lugar delicioso de estar. Você pode estar numa confusão danada, como na igreja em Corinto, como numa igreja A, igreja B do Senhor, no local que eu estou falando, não denominação, né? A gente está falando disso. Então, o reino de Deus é quando as pessoas estão juntas e Deus está... Quando Deus está reinando, o que acontece? Justiça. Não é nem eu, nem a Sandra, é Deus. Paz é porque eu não sou melhor do que ninguém. A gente está todo mundo bem, todo mundo junto. E a gente está alegre por isso. Por isso que o reino de Deus não é comida ou bebida. O reino de Deus é a harmonia. Porque quando Deus está no lugar... Olha que coisa interessante, né? Quando eu amo você, como Cristo ensinou, eu estou proporcionando a presença de Deus. Porque Deus é amor. Se Deus é amor, qual é o ambiente que ele prefere estar? Um ambiente de amor. Isso é o reino de Deus. Tá começando a desenhar na sua mente, irmão e irmã? Irmão Zé Augusto. Oh, glória, Sérgio. É apropriadamente maravilhoso esse estudo. E nós, inclusive, estamos vivendo momentos de grande pressão em distinguir sobre os reinos, né, daqui da Terra, pois há uma grande discórdia agora no mundo inteiro, todos os países envolvidos, uma grande discórdia espiritual, física e financeira. Estamos aí às portas de uma provável guerra mundial. Outra guerra mundial, como foi das outras vezes, por questões econômicas. E nós mesmos, muitas vezes, estamos aí pensando de que a gente precisa do governo aqui na Terra. Deus deixou o governo, nós precisamos de um governo, e por vezes a gente fica confuso em nossas vidas e chega até a entrar em discórdia e divisão dentro da igreja, porque um quer apoiar um governo, outro quer apoiar outro, outro ainda o de Jesus, graças a Deus. Então, quando você me falou agora, o reino de Deus não é comida nem bebida. E eu ainda pensaria mais assim, também não é roupa nem casa. Como Jesus disse que o corpo é mais do que a roupa, e até as aves Deus alimenta e tem aonde morar também. Então, às vezes, a gente está muito preocupado com as condições do que a gente vai viver hoje, pensando nesses governos terrenos, e aí você nos remete a essa ideia sublime. O reino de Deus não é essas coisas. Verdade. O reino de Deus não é essas coisas. Glória a Deus. Obrigado. Você me fez pensar numa coisa, sabe, irmão Zé Augusto? Olha, politicamente nós temos responsabilidades políticos-sociais. Quando eu falo de política, eu não estou falando de politicagem. A palavra política significa administração pública. Né? Nós votamos, né? Nós fazemos parte de conselhos, etc. Tá? Mas só isso, nós temos responsabilidade, não podemos ser omissos. Né? Com relação ao mundo, provavelmente uma guerra, bom, eu estou seguro de uma coisa. Né? O mais grave possível, numa situação de uma terceira guerra mundial, eu penso que esse mundo não será destruído por uma guerra entre os homens, nem por uma bomba atômica ou bombas. Ele será destruído pela volta do Senhor Jesus Cristo, que virá na sua glória. Esse é o conforto e a esperança que eu tenho.
Mas com relação ao que você disse, Zé Augusto, nós vamos falar isso muito no estudo. Por quê? Para que um irmão ele descanse, que ele não se preocupe com o que comer ou com o que se vestir, isso só vai acontecer quando o reino de Deus realmente estiver muito, muito ativo. Quando a igreja que representa o reino de Deus, nós fizemos ofertas. Quando nós tivemos bons administradores dessas ofertas, para administrar bem os recursos e não deixar ninguém da igreja passar necessidade. Ao mesmo tempo que a própria igreja, ela precisa estar conduzindo os irmãos que não trabalham para que trabalhem, porque quem não trabalha também não come. Enfim, essa questão de ofertas, nós vamos falar isso numa dos nossos encontros sexta-feira, tá certo? Por quê? Porque só será possível que nós tenhamos o cêntuplo de irmãos e irmãs. Só será possível que a gente não precise se preocupar com comida, com trabalho, quando a igreja verdadeiramente estiver ativa, um ajudando e apoiando o outro. Mas isso será uma outra história. Voltando para o texto aqui. Então, o reino de Deus ele está acontecendo entre a gente. Olha que coisa interessante, né? Eu passei por uma situação complicada esses dias, né? Meu telefone pifou, apesar de eu ter uma loja pequena, tá, irmão? Eu não sou dono de um shopping center, não. É uma loja para o nosso sustento, para sustentar eu, minha esposa, meus filhos e ainda conseguir ofertar para um ProSTEM, sustentar e ajudar um outro irmão mais distante, e eu ter tempo para pregar, e se precisar eu fecho a porta da loja e vou ensinar a Bíblia. Mas não tem muita coisa, mas eu perdi meu telefone, fiquei sem telefone uns 4 dias e por coincidência não tinha nenhum mais para vender na loja. E eu estava numa viagem para fazer uma compra e eu ainda bloqueei o chip da Chile, que o telefone dela estava comigo. Aí eu fiquei todo aperreado, né, como meus conterrâneos nordestinos falam. E engraçado que tem um rapaz lá que faz umas propagandas para mim na rádio, né, e coisas assim. E ele virou para mim, né? E eu lá todo aperreado lá na loja dele, tudo, e a gente conversando, falei, eita, e agora? O apelido dele é DJ. Ele virou para mim e falou assim, e ele não estuda a Bíblia nem nada disso, nem é religioso, assim, sabe? Ele virou para mim e falou assim, em tudo dai graças, Sérgio Feijó de Sapucaia. Gente, aquilo foi um tapa para mim. Não estou dizendo que eu estava perdendo a paciência, nada disso, mas eu fiquei aflito. E ele virou, simplesmente disse assim, em tudo dai graças, irmão Sérgio Feijó de Sapucaia, né? Ele fala tudo assim, né? Ele faz muita propaganda. E aquilo foi para mim um despertar, assim, tão grande, mas tão grande, né? Que eu não tive mais ação. Né? Isso é o reino de Deus. Eu não estou falando que ele faz parte de Deus ou não, mas eu vi a mão de Deus num versículo bíblico, que veio de uma pessoa que eu não sei, não posso julgar, não posso decretar se ele vai para o céu ou para o inferno. Até onde eu sei, ele não congrega, ele não toma ceia, ele não faz parte da igreja. Até onde eu sei, mas Deus é que sabe, né? Mas aí ele vira para mim num texto desse e foi incrível, sabe? E eu vi a mão de Deus. E nesse mesmo dia, algumas outras coisas aconteceram. E sabe, irmão, eu sei que todos vocês passam por experiências assim. Tem coisas que acontecem que não veio através de uma palavra humana, né? Não veio através de um idioma, nem veio desenhado no vídeo, mas você sabe que tem o dedo de Deus, do nosso Pai. Você sabe que é Deus agindo, né? E é o reino de Deus. O reino de Deus é justiça. Ele quer que tudo seja devolvido a Ele, o meu filho, seus filhos, a nossa saúde, tudo seja devolvido a Ele. Ele quer que o reino dele seja de paz e de alegria. Não pode ter tensão demais, não pode ter preocupação demais, não pode ter estresse demais. Até os doentes, até os aleijados, até os coxos, os cegos se alegram com a vinda do reino de Deus. Todos se alegram. Os que são curados, os que são tratados, os que são cuidados e os que morrem por doença, por perseguição, porque morrem alegres, porque morrem no Senhor. Isso não é da boca para fora, irmãos. Eu já passei por algumas histórias difíceis e já vi muitos que passaram por histórias difíceis, mas preservam a alegria.
Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, é o que Filipenses capítulo 4 diz ali. Entendeu? Que coisa maravilhosa isso. Mas olha que legal, irmãos. Lucas 17, versículo 20. Lucas 17, 20. Ele diz o seguinte. Interrogado, né? Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. É porque aqui Jesus tinha curado leprosos, sabe? Então, ele estava no auge dos milagres que ele estava fazendo. E tudo que Jesus fazia com um milagre, ele dizia o seguinte: alegrem-se porque está vindo o reino dos céus. O fato de Jesus fazer milagres, dizer o que ele dizia, as suas pregações, os seus milagres, que eram sinais, era sinal evidente de que o reino de Deus era chegado. Né? Que coisa fantástica isso, né? E aí ele diz o seguinte no versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Versículo 21. Nem as pessoas vão dizer assim: ah, ó o reino de Deus aqui. Ou então as pessoas vão dizer: olha, o reino de Deus está lá. Porque o reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus está acontecendo e ele acontece dentro. O reino de Deus é tão incrível que ele não acontece aqui fora. Ele acontece aqui dentro. Então, irmãos, tudo que acontece aqui fora não é reino de Deus. O reino de Deus não é comida, bebida, não é carro, não é casa. O reino de Deus não é saúde física. O reino de Deus não é nada disso. O reino de Deus é o que acontece dentro de você. Como acho muito mais incrível, de verdade, irmãos, e eu posso dizer por mim, mas eu acho muito mais incrível, eu louvo muito a Deus quando eu vejo um irmão ou uma irmã doente, ou eu estou doente com alguma doença que seja grave, e estou louvando a Deus na doença, do que quando alguém é curado por Deus. Eu vejo tantos exemplos na Bíblia de pessoas curadas que não se dobraram ao reino de Deus, e eu vejo tantas outras que nunca foram curadas e morreram fiéis ao nosso Deus. Por isso, irmãos, muito cuidado se você espera somente, se você só tem fé somente porque é curado. Muito mais incrível é quando você vê o irmão se juntando para que o irmão faça uma cirurgia, do que quando Deus restaure alguma coisa que ele tenha lá de errado. Porque aí você vê o amor agindo. Né? Então não esquece, o reino de Deus acontece dentro. Ele está acontecendo dentro. O reino de Deus é quando está tudo errado aqui fora e você está louvando ao Senhor, quando você é fiel no pouco. O reino de Deus acontece quando mesmo na doença você tem coragem de pegar o ônibus, pega o metrô e chega lá no prédio da igreja para tomar a ceia. O triste é quando você tem um carro bom, você tem dinheiro, tem tudo à sua disposição e não consegue andar 30 minutos para ir para o culto ou para visitar um irmão, uma irmã. Entende o que Jesus disse? O reino de Deus acontece dentro. E Jesus, por isso que Jesus ficou tão indignado, porque as pessoas estavam se mostrando, sabe, por fora, como sepulcros, que por fora parecia tanta beleza, e por dentro tinha podridão dos vermes comendo os corpos. Como Jesus chamou, sepulcros caiados. O que são sepulcros caiados? Por fora, os sepulcros todos pintadinhos de mármore, com a cruz bonita, uma estátua de anjinho, mas quando você abre o sepulcro, o que você vai ver lá dentro? Vermes, baratas, podridão, mau cheiro, não é verdade? Agora, ele quis se referir o quê? A pessoas que por fora parecem coisas incríveis, mas por dentro é podre. E olha que interessante, né? O reino de Deus é o que está acontecendo dentro do Sérgio. E isso vocês não podem ver. Isso ninguém consegue ver o que está por dentro. E é o reino de Deus. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, irmão, com o que está acontecendo dentro de você. Jesus disse que se alguém olhar para outra pessoa com intenção impura, é dentro que ela já contaminou. Olha a ênfase que Jesus dá no ser, e não no fazer, e não no ter. Por isso que Jesus disse que felicidade não está no verbo ter. Por isso que Jesus disse que a felicidade não está no verbo fazer, mas ele disse que felicidade está no verbo ser. Felizes os que são mansos, felizes os que são humildes de espíritos, felizes os que são puros de coração, os que são pacificadores.
Mas a gente fica usando a palavra felicidade para qualquer coisa. Estou tão feliz porque eu ganhei um presente, tão feliz porque eu tenho saúde. Usando errado a palavra felicidade. A gente usa errado. Aqui em casa a gente não usa a palavra felicidade para verbo ter. A gente não usa a palavra felicidade para o verbo fazer. A gente só usa aqui em casa a palavra felicidade para o verbo ser. Eu nunca vou chegar para você e falar assim, você está feliz comigo? Porque ela vai dizer para mim, não é você que me faz feliz. É eu ser limpo de coração que me torna feliz porque eu estou agradando o meu Senhor. Ninguém faz alguém feliz. Você é feliz por quem você é. Olha a ênfase. E tem tudo a ver com o reino de Deus. O reino de Deus não está aqui ou lá. Ele está dentro de você. Se você não tem o reino de Deus dentro de você, tudo aqui fora é uma farsa. Ir para a igreja será uma farsa. Abrir a Bíblia, pregar, falar, aconselhar, parecer que é um bom irmão, se for só aqui fora, é farsa. É sepulcro caiado. Tem que ser por dentro. Tem que ser por dentro. João, capítulo 3, quando Jesus Cristo se encontrou com Nicodemos, ele afirmou duas coisas muito importantes. Ele disse que para esse reino estar dentro das pessoas, primeiro a pessoa precisa enxergar o reino de Deus. Quem não nascer de novo, quem não começar do zero, quem falar assim, olha, o meu passado não é nada mais, eu vou olhar só para frente, vou começar minha vida nova, tudo que eu tenho, tudo que eu adquiri, todo o passado eu vou considerar como nada. Paulo disse isso também. E a partir de agora eu só olho para Cristo, então eu estou nascendo de novo. Jesus disse, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E logo em seguida Jesus disse, e quem não nascer da água, que é o batismo, né? Primeiro tem que ter o arrependimento, a fé e a confissão. Logo em seguida tem que ter o batismo. Porque não adianta nada o batismo sem o arrependimento, sem a fé, sem a confissão. Então, quem não nascer da água e do Espírito, e o Espírito não vai entrar se o batismo for errado. Não vai mesmo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, fazer parte dele. Mas eu quero finalizar nosso encontro de hoje, irmãos. Tem outras passagens aqui, Mateus 11, 12 e tantas outras, mas eu acho que já deve estar ficando claro para minha mente, e eu imagino que está para a mente de vocês também. Em Mateus capítulo 6, Jesus, ele não orou. O Pai Nosso não é uma oração de Jesus, né? O Pai Nosso é o ensino de Jesus, de como orar. A oração que Jesus fez, por exemplo, ela é narrada em João 17. Mas em Mateus capítulo 6, né, quando ele diz, olha, mas vocês devem orar assim. Pai Nosso que está no céu. Aquilo ele estava ensinando para as pessoas não se perderem na oração. Entende? Ele disse ali elementos importantes que você deve estar conversando com o seu Deus. E olha o que ele disse. É claro que ele disse isso, que o reino dele ainda viria para a terra, né? Que a gente sabe que o reino de Deus chegou definitivamente com a chegada do Espírito Santo, né? Porque ele está dentro de nós. Olha que interessante, né? E o Espírito Santo, ele reina na nossa vida, tá certo? Dentro de nós. Mas quando Jesus ensinou a orar, ele pediu que o reino viesse. Hoje a gente não precisa mais orar o Pai Nosso completamente como ele ensinou, porque o reino de Deus já veio. Então, mas é errado a gente pedir, venha a nós o vosso reino? Talvez a gente precisa pedir isso, porque talvez o reino de Deus ainda não chegou até certas pessoas. Então, para quem o reino de Deus não faz parte da vida, então esse precisa deixar que o reino de Deus chegue na vida dele. Tá? Não sei se os irmãos entenderam o que eu disse, mas o reino de Deus já está aqui para todos. Agora, olha que interessante que Jesus orou. O que ele ensinou, desculpe. Ele disse, venha até nós. Né? Venha até nós. Não, versículo? O seu reino. Mateus capítulo 6. É todo o capítulo 6, tá, Sandra, ali? Mas é bem no começo do capítulo 6, ele está falando sobre oração. Quando vocês orarem, né, Jesus disse, né? Não seja como os hipócritas que oram nas praças para ser ouvido, mas vá para o teu quarto, ora em segredo, que o teu pai que vem em segredo te recompensará publicamente, né? Enfim. Mas aí, nos primeiros versículos de Mateus 6, aí olha só que interessante. Ele disse assim, ele ensinou na oração, venha a nós o seu reino.
Mas a segunda frase agora que é importante. Ela diz tudo. Faça a sua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Isso é o reino de Deus. Quando a vontade de Deus é feita no céu, onde o nosso Deus habita eternamente. A vontade dele é que é feita. Os anjos que não quiseram fazer sua vontade foram expulsos. Não antes de terem muitas chances, mas eles se recusaram a servir no reino de Deus. Eles quiseram criar o próprio reino. E não foi só porque... Eles não foram expulsos porque eles quiseram um outro reino. Eles não foram expulsos porque eles quiseram ser maior do que Deus. Eles foram expulsos porque eles mataram Jesus Cristo e tentaram matar Jesus Cristo desde Adão e Eva. Eles tentaram destruir a obra de Deus na terra. E quantos milhares e milhares de pessoas eles mataram para destruir o plano de Deus na terra. Mas quando eles mataram Jesus Cristo, claro que a morte não segurou Jesus, porque ele era santo e Deus o resgatou. Quando eles mataram Jesus Cristo, Apocalipse capítulo 12, então houve sim o fim da chegada deles no céu. A partir daquele instante, nunca mais eles puseram os pés no céu. Deus jamais lhe permitiu, depois disso, que eles sequer nos acusassem diante de Deus. Romanos capítulo 8. Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? Agora ninguém mais nos acusa. Porque eles mataram Jesus Cristo. Eles tentaram destruir a obra de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Aí foi demais. Aí Deus disse, chega. E agora eles estão aguardando a volta de Jesus, porque eles passarão pela morte eterna. Voltando para a gente finalizar, o reino de Deus, venha a nós o vosso reino, como é feita a vontade de Deus no céu. Então, a igreja tem que ser, irmãos, como é Deus e os seus anjos. Olha como os anjos são mensageiros de Deus. E na igreja nós somos mensageiros de Jesus Cristo no Evangelho para o mundo. Os anjos louvam a Deus. E nós precisamos na igreja louvar a Deus. Os anjos estão totalmente unidos para adorar a Deus. Os anjos não estão no céu discutindo quem é bom, quem não é. Os anjos não estão no céu dizendo, porque alguém me maltratou. Porque alguém não cuida de mim. Porque alguém prefere. Eles nem conversam sobre isso, irmãos. Os anjos estão mais a fim de louvar a Deus e agradecer porque eles têm a vida eterna. Mas nós ficamos aqui com essas mesquinharias, essas picuinhas bestas, bobas, às vezes atrapalhando outros, ao invés de a gente servir com pureza, com amor, com justiça e paz, e alegria no Espírito Santo. Por isso, irmãos, o reino de Deus é onde a vontade de Deus é feita. Se a vontade de Deus é feita, tudo está maravilhoso. Se a vontade de Deus não é feita, tudo é uma desgraça. Se eu estou na igreja com dezenas, centenas de irmãos, mas está ruim para mim, então eu não faço parte do reino de Deus. Como eu sei se o reino de Deus está dentro de mim? Se em mim está gerando dentro de mim justiça, tudo para Deus, se em mim está acontecendo paz, porque eu quero ver os meus irmãos junto comigo, e eu também quero ser bom para estar junto com meus irmãos. Eu não quero ficar dando escândalo, nem sendo motivo de ficar falando. E se eu fiz isso, eu tenho que me arrepender amargamente. E eu tenho tanta alegria de estar perto dos meus irmãos. Aí eu faço parte do reino de Deus. Que o Senhor Jesus, com essa palavra, ilumine a minha mente e a sua mente para que a gente faça parte desse reino. E sabe, irmãos, tem tantos irmãos e irmãs que não tem ninguém por perto, mas vivem o reino de Deus intensamente. E que bom que quem controla o reino é Deus, e não sou eu, nem homem nenhum. Obrigado, que Deus nos abençoe. Eu vou fazer uma oração bem rápida, mas não saia, escute os comentários que são tão bons, irmãos. Às vezes, tão melhor do que o que eu estou falando, vem ideias dos irmãos. Obrigado, Pai, por esse instante. Muito obrigado por tua palavra. E obrigado, Senhor, porque o reino de Deus está aberto para qualquer pessoa que quiser, Senhor bendito.
nos ajude, Senhor, a fazermos a sua vontade aqui na terra, na igreja, na minha casa, como ela é feita nos céus. Porque só assim que nós saberemos que o Senhor está reinando. Não que o Senhor não tenha poder, mas o Senhor respeita quando nós recusamos que o Senhor reine sobre nossas vidas. Mas se alegra e nos dá infinitamente tantas bênçãos quando nós permitimos que o Senhor reine nas nossas vidas, na nossa vontade, no nosso corpo, nos nossos desejos, nos nossos planos, nos nossos projetos. Porque o Senhor é o rei do meu dinheiro. O Senhor é o rei da minha família. O Senhor é o rei do meu corpo, dos meus pensamentos, das minhas emoções. O Senhor reina sobre todas as coisas na minha vida. E eu quero que o Senhor faça isso ainda mais na vida de cada um dos nossos irmãos. Em Cristo, por Jesus Cristo e no Espírito Santo. Amém. Eu não sei se tem alguém que quer falar alguma coisa, comentar ou perguntar. Amém. Amém. Se não temos, né? Se tiver alguém hoje, alguém que não está acostumado a falar, mas gostaria de falar alguma coisa, e se alguém não concordar, pode falar também, tá, irmãos? Oi, Thaís. Oi, irmão. Tava falando ali da felicidade, né? Que a felicidade é ser e não ter. Mas a gratidão não seria uma felicidade? Irmã, eu entendo a palavra de Deus. Primeiro que Jesus foi o primeiro grande ensinamento de Jesus, e ele ensinou sobre felicidade. Felicidade é uma coisa, gratidão é outra. Né? Gratidão, ela pode promover um reconhecimento. Gratidão é um estado mental de reconhecimento. Até a psicologia ensina isso, tá certo? Gratidão é um reconhecimento de favor recebido. Você recebeu alguém que te deixou até constrangido. Felicidade é outra coisa. Felicidade não é emoção. Felicidade é maior que alegria, porque a alegria dura pouco. Felicidade é maior do que contentamento, porque a gente nunca está contente. Contente vem e vai. Felicidade é maior do que prazer. Felicidade é maior do que satisfação. Felicidade é maior do que prazer. Felicidade não é emoção. Felicidade é você saber que é limpo de coração e isso agrada a Deus. Felicidade é quem você é. Entende? Então, felicidade não é um estado emocional. É uma certeza de estar agradando a Deus com quem você é. Então, eu sou feliz porque eu sei que eu estou agradando a Deus. Ah, eu estou alegre hoje. Ou então, hoje eu estou triste. Morreu alguém que era próximo. Estou triste. Mas na minha vida eu sou feliz porque eu sei que eu agrado o meu Deus. Esse é o sentido de felicidade. Felicidade não tem nada a ver com o que eu tenho. Eu não sou feliz porque eu tenho esposa. Eu não sou feliz porque eu tenho saúde. Não sou feliz porque eu tenho minha casa. Não sou feliz porque eu tenho meu emprego, minha aposentadoria. Nada que eu tenho me faz feliz. Porque tudo isso não é meu. Pode ser perdido. O ladrão pode roubar. Eu posso perder. Eu posso ficar aleijado. A minha esposa pode falecer. Eu posso perder os meus filhos. Alguém pode me desprezar. Mas mesmo assim eu sou feliz porque quem eu sou tem a ver com o meu caráter. Olha o que Jesus disse. Feliz é quem é manso. Feliz é quem é puro de coração. Jesus nunca ensinou que felicidade está no ter, nem no fazer ou realizar, muito menos nas emoções. As emoções enganam. Eu conheço pessoas que colocam a sua felicidade em coisas que têm. E quando perde, deixa de ser feliz. Se torna uma pessoa triste, emburrada e sem alegria de vida. Então, o que Jesus ensinou é que felicidade tem a ver com quem eu sou. Não com qualquer coisa que eu tenho. Nada que eu tenho me faz feliz, nem saúde. Essas coisas podem me alegrar, me satisfazer, me dar prazer, me realizar. Mas felicidade está no ser. Se eu não sou puro de coração, se eu olho para as pessoas com maldade, com má intenção, tá certo? Então, eu não posso ser feliz assim. Eu só posso ser feliz se eu olhar com pureza para as pessoas, para as mulheres, para os irmãos e para todo mundo. Eu só posso saber que sou feliz quando eu sou pacificador, quando eu não fico fazendo intriga nem colocando um contra o outro. Entende? Então, a felicidade é saber que você é aquilo que Jesus disse. E a consequência disso é bem-aventurados ou felizes os que são mansos, porque herdarão a terra. Felizes os puros de coração, que verão a Deus. Olha a consequência de quem é.
não é? E as duas traduções da palavra, Thaís, uma é bem-aventurado e outra é feliz. A palavra felicidade significa vida abundante, agora e no futuro. Ó, bem-aventura. Na aventura da vida eu me darei bem, porque eu sou manso, humilde, misericordioso, pacificador, puro de coração. Entendeu, irmã? Então, eu não uso, você não vai me ver usando a palavra felicidade assim. Ah, eu tô tão feliz porque eu tô trazendo estudo hoje. Ah, tô tão feliz porque o Zé Augusto tá aqui. Ah, tô tão feliz porque eu tô começando a conversar com o irmão Luiz Cláudio. Ah, tô tão... Não, nunca vou falar isso. Né? Aqui em casa, se a gente brinca aqui, por exemplo, ah, Chile, você tá feliz com isso? A Chile fala para o isso não é felicidade. E todo mundo tá bem acostumado. Então, seria alegre, irmão. Alegre, aí sim. Aí sim. Ah, eu estou alegre, estou contente, estou satisfeito. Ah, isso me deu tanto prazer. Ah, eu estou tão realizado. Isso sim. Mas a palavra felicidade é muito séria, porque foi o primeiro discurso de Jesus. E ele não ensinou felicidade para coisas pequenas. Ele não ensinou coisas deste mundo, porque uma pessoa não pode confiar a sua felicidade no que tem, porque tudo podemos perder. Não, Jesus não ensinou felicidade no verbo fazer, porque eu posso ser impedido de fazer. Eu posso ser destituído de fazer e posso não fazer nunca mais. E a felicidade é muito grande para se confundir com um sentimento que vai e vem, como alegria, contentamento e todas essas. Entendi. Muito obrigado. Obrigado você, Thaís. O irmão Luiz Cláudio e depois o irmão Giovanni. Pelo menos são os irmãos que eu vi aqui. Não sei se tem alguém na frente. Boa noite mais uma vez, né? Boa noite. É interessante, né? Que eu tenho contato com vários denominacionais, né? E aí sempre eles dão a paz do Senhor. A paz do Senhor. E eu automaticamente eu trato da seguinte forma, eu dou graça e paz. Eu falo, graça e paz, amado, graça e paz. Mas este estudo está sendo assim bem salutar para mim, né? Porque está me colocando aqui assim e trazendo a minha real realidade. O que acontece? Eu estou passando por um processo aí que um gigante se levantou contra mim, entendeu? Então, eu falei com a minha esposa o seguinte, esse gigante, minha filha, é um anão com capa de gigante. Porque a palavra de Deus, ela fala para a gente, né, que a tribulação, lá em Romanos, capítulo 5, do 13 em diante, eu trago muito isso para a minha vida. Ela produz a perseverança, perseverança a experiência a esperança. A esperança não confunde. E eu trago isso no meu coração, independente do que eu estou passando, por mais que doa em mim, eu sempre pergunto para mim, o que é que eu posso fazer para que eu possa reverter essa situação? Porque muitas das vezes vai acontecer coisas comigo, né? Eu sou impotente. Por exemplo, a minha declaração de imposto de renda, a senhora faleceu e, por sua vez, eu não fui a buscar a declaração com ela, já tem mais ou menos 2 anos, me veio um valor orbitante. E aí? Eu vou culpar a senhora que fazia a minha declaração? Eu vou botar a culpa no outro, ficar chateado? Não. Eu vou ter que resolver a situação, pronto. Eu vou ter que dar um jeito, pagar o que tem que pagar, e Zé finir. E não ficar assim, com raiva, com sentimento que eu não tenho habilidade para lidar. E aí, quando você traz isso tudo para mim, eu fico aqui assim, pensando comigo, né? Poxa, eu estou no caminho certo. Porque a tendência, alguns anos atrás, algum tempo atrás, era eu ficar rancoroso, com raiva, com sentimento que eu não tenho habilidade. E você fazer uma entrega assim, justa, até faz bem para mim mesmo nesse momento. Né? Porque saber lidar com a situação. Já não somos mais meninos, né? Andando de vento de um lado para o outro, né? Então, Sérgio, eu te agradeço muito
com esse estudo que você pôde trazer hoje, né? Esse primeiro estudo, né? Fortaleceu muito a minha fé, né? Amém. E me dá uma visão, o que eu posso melhorar para que possa continuar fazendo parte desse reino. Ó, Porque, e sobre isso você está falando, você falou assim, pelas situações que eu me arrependi, que eu quero mudar, o que eu posso fazer, né? Aí está a palavra. Jesus não quer que você faça nada, ele quer que você seja. A única maneira de restaurar a fé é ser. Olha que coisa, né? Nada que o ser humano faça, nada, lhe dará merecimento. Nem de salvação, nem de fazer parte do reino, nem de nada. É ser. O que Jesus exige de todos é ser, não é fazer. Nós não fazemos mais do que a nossa obrigação de servir, ou de falar, ou de ajudar. Mas o que Jesus quer que a gente seja. Qualquer situação humana que o cristão passe, seja eu, você, todos nós, que a gente caia, não adianta, a gente não faz nada para a gente se levantar, a gente só tem que ser. O que levanta um ser humano é ser. E quem é capaz de nos fazer ser é Jesus em nós, né? O Espírito em nós. Ele que vai nos capacitar, entendeu? Quando eu falo ser, ele que vai nos capacitar, porque eu vou ter que resolver. Sabe, irmão? Eu nem uso a palavra capacitar, sabe? Essa palavra para mim eu falo, Jesus na sua palavra, ele quer que a gente seja. Não é capacidade. Não é capacidade, irmão. É ser, é arrependimento, é fé. Isso. Vamos fugir não, dessa coisa de assim, o Senhor capacita. Não, o Senhor ele quer que a gente seja. É só isso. Isso que eu falo agora. Mas eu falo em que sentido, Sérgio? Eu falo que assim, eu vou ter que resolver, né? Eu estou neste mundo, mas eu não sou deste mundo, né? E ficou bem claro para mim quando você faz a comparação do peixe no mar, né? Sim, verdade. E aí ficou bem claro para mim como eu tenho que conduzir a minha vida, independente, né, das coisas que acontecem comigo nesse século hoje. Aí, obrigado. Perfeito. Muito bom, obrigado, Luiz Cláudio, obrigado. Desculpa se às vezes eu sou... É porque a palavra de Deus ela tem que ser respeitada sempre, sabe? E a gente é muito influenciado por frases do mundo, né? Como essa, né, que a gente sempre escuta, que o Senhor, não faz isso, mas o Senhor é quem capacita. Nada, a gente que tem que ser. É o Espírito Santo quem faz, nem nós somos capacitados para fazer nada, a gente só tem que ser. E Jesus é que faz o resto. Giovanni, oi, meu irmão. Também pedir perdão, né? Pedir perdão para Deus por aquele momento que acontecido, que hoje eu fiz isso. Pedi um montão de perdão, estou com dor no coração ainda, não resolveu. Deus sabe o que faz. E se arrependa mesmo, viu? Se arrependa mesmo. Não bota o pé fora do reino, não, Sandra. Não tem noção de como me arrepender. Tá certo. Irmão Giovanni. Não, eu tenho, para mim, como conceito, a diferença entre alegria e felicidade, para mim, Giovanni. Alegria é um sentimento momentâneo. E aqui no Sul, não sei se no Brasil é assim, nós gaúchos, de um modo geral, a gente busca muita alegria em coisas, né? Uma churrascada com cervejada, um jogo de futebol. Aí temos momentos alegres, mas não significa que a pessoa que está nesses momentos alegres, que ela seja feliz. Porque a felicidade é um estado de espírito duradouro. Eu posso estar passando por uma aprovação, estar triste pela aprovação, mas feliz por ser filho de Deus. Feliz porque eu tenho eternidade, feliz porque eu tenho Espírito Santo. É algo duradouro, não é passageiro. Enquanto a alegria é um sentimento momentâneo. Então, nós temos que buscar a felicidade. E nós somos filhos de Deus, nós somos irmãos de Jesus Cristo, nós temos a vida eterna, nós temos o Espírito Santo. Então, isso já nos basta. A graça de Deus já nos basta para termos a felicidade. Agora, momentos de alegria são outras situações, né? É momentâneo. Verdade. Devemos buscar também, mas não no mundo, buscar em Cristo. Um beijinho para você. Deus abençoe, viu? Perfeito, Giovanni, perfeito. Muito bom. Obrigada aqui lá no carro. Tchau, um beijinho. Deus abençoe. Tchau, Sandra, vai com Deus. Oi, povo de Deus. Boa noite. Olha a aluna de teologia aí, olha a nossa Vivi. Tudo bem? Boa noite, Vivi. Como é que estão os estudos, Boa Vivi? noite. Boa atenção, meus netos. Boa noite. Viviane, conta pra gente aí, Viviane, como é que estão as coisas, como é que estão os estudos? Você faz falta aqui.
Eu tô amando. Então, eu tô amando mesmo, do fundo do meu coração, o Ebenezer, mas, nossa, eu sinto muito saudade de vocês, gente, muita mesmo. Mas tá maravilhoso. Eu acho que foi a melhor decisão tomada na minha vida agora, no ano de 2025, entendeu? Primeiro foi meu batismo, agora o próximo passo, e essa foi a melhor decisão que eu tomei, é fazer o Ebenezer. Eu tenho certeza absoluta, porque eu tô amando. Olha, você precisa arrastar outros irmãos e irmãs junto com você nisso, viu, Viviane? Não, e Só olha de que eu... alegre assim já dá vontade de fazer tudo de novo. Vamos fazer, uai. Eita, Delícia. coisa boa. Muito bom. Olha, é uma alegria ter você aqui com a gente. A sua presença sempre muito perto. Você faz parte do reino de Deus, a gente sente isso, você estando presente ou não, viu? Mas eu sinto saudade de vocês. Mas também, Mas mas a também. tua mãe está te representando bem, viu? Tua mãe tá presente aí, fica tranquilo. Amém. Verdade, Amém. é verdade. Maria está aí com a gente. Patrícia, Irene, Adri ali com o irmão Luiz, irmão Zé Augusto. Deixa eu ver quem mais está aqui ainda. A Marli, a Cleia, irmã Cleia. Shiri está aqui também gravando tudo. Oi, a Marli aí do Giovanni, né? Ou Giovanni da Marli, não sei qual é, como é que tá acostumado. Para mim, é o Giovanni da Marli. Como é que você tá, Marli? Tá tudo bem? Dentro de casa é o Giovanni da Marli. Dentro de casa é com ela. Então, na é? rua é a Marli do Giovanni. Muito bem. E aí, Marli, tá tudo bem com você? Tá tudo em paz? Como é que foi a reunião de mulheres aí? Conta pra gente. A Helena também tá aqui. Oi, Helena, boa noite. Estava muito boa, abençoada, Raquel. Tudo bem. Que bom. É bom ter você aqui, viu? Obrigado, Marli, por estar aqui. Cleia levantou a mão. Fala aí, Cleia. Oi. Sabe o que é, Sérgio? Eu pensava que a felicidade era coisa do mundo e que a alegria era a alegria do Espírito Santo. Porque eu achava que quando eu não tinha o Espírito, eu buscava muito ser feliz, eu queria muito ser feliz, por causa que eu sempre fui depressiva, né? Então eu vivia infeliz. E eu achava que a felicidade era uma coisa inalcançável, mas achava assim, que era a felicidade por ter as coisas. E eu achava agora, graças a Deus, eu tenho um reino, porque depois que tudo aconteceu na minha vida espiritual, as coisas fluem espiritualmente, e o meu único interesse é espiritual. E eu tenho enfrentado alguns desafios que me incomodam, sabe? Mas aquela alegria no Espírito Santo é muito forte, sabe? E eu não tenho como diferenciar a alegria da felicidade. O que é a alegria? A alegria não é do espírito, é felicidade. Regozijai-vos, a gente se regozijar não é uma alegria. Entendeu? Eu acho assim, eu me sinto muito, eu nem sei a diferença de alegria para felicidade, porque hoje eu vivo feliz, vivo contente, vivo alegre, independente da circunstância, por causa que o Espírito está comigo, o Espírito fala comigo. Eu tô sempre assim, ó, eu leio alguma coisa, um versículo, alguma coisa, e flui as palavras, sabe? Flui as palavras que eu vou falar espiritualmente, e isso me dá alegria. Quando eu vejo, já mandei uma mensagem assim que me regozijou, me deixou feliz, independente do que eu venha passar. Sim, isso é muito bom saber, Cléia, isso é muito bom. Eu gosto de pensar na palavra felicidade como vida abundante. Vida abundante é você ser. A alegria é uma emoção, como o irmão Giovanni confirmou aí também, né? Ela vai e vem. Às vezes a gente está mais alegre, às vezes menos. Tem coisas que nos realizam hoje, mas daqui a pouco elas já não realizam mais, a gente precisa de outras, né? Isso são coisas humanas, emoções. E não são ruins, não, né? Por isso que o Senhor nos deu essa capacidade.
Mas a palavra felicidade ou bem-aventurança, ela tem a ver com vida abundante. Tem a ver com o que você sabe que é, você tem a certeza que é manso, e isso é por causa de Cristo. Né? Então é só pegar lá o capítulo 5 de Mateus, lá até o versículo 12, mais ou menos, e você vai pegar aquela lista de coisas que Jesus ensinou que é felicidade. E é muito, sabe, que a gente entenda que o cristão sabe que é feliz porque se tornou o caráter de Cristo. Então, eu não sinto felicidade. Eu sou feliz. Eu sei que eu sou, por causa disso tudo que o Giovanni colocou também agora há pouco, né? Por causa do reino de Deus. Eu sou filho de Deus. Então, por mais tristeza que eu, por mais insatisfação, ou porque eu não me realizei com certas coisas, porque eu não alcancei meus sonhos, isso não me torna infeliz. Eu seria infeliz se eu não tivesse Jesus Cristo e o caráter dele através do Espírito Santo. Mas uma coisa, há pesquisas no mundo todo perguntando o que o ser humano mais quer. E o ser humano mais quer é sempre ser feliz. O problema é onde os seres humanos buscam a felicidade. E eles sempre buscam a felicidade no ter. Só que quebram a cara. Tem milionário triste, deprimido, né, e que não tem satisfação na vida nenhuma. Tem pessoas que se suicidam milionárias, assim como tem pessoas que moram na rua e que talvez tenham muito mais alegria de vida do que outros. Então, não é o que você tem. E, na verdade, eu acho que esse ensino de Jesus ele ainda é mais forte quando ele pede para a gente não colocar a felicidade, não deposite sua felicidade no que você tem. Por exemplo, filho. Quem é que não ama um filho? Mas não coloque sua felicidade num filho ou num casamento. Não coloque sua felicidade em coisas que você tem, porque você pode perder. Coloque sua felicidade somente na sua salvação em Cristo Jesus, no seu caráter cristão. Porque aconteça o que acontecer nesse mundo, a coisa mais importante, o que vai definir sua vida é sua salvação eterna, é Cristo Jesus. Nem filho, nem marido, nem esposa, nem ninguém. Eu amo meus filhos, amo minha esposa, eu amo meus irmãos, amo minha mãe, mas assim, eu adoro só a Deus. Só o Senhor teu Deus adorará. E a felicidade verdadeira, ela é quem você é. Seja feliz porque você foi humilde numa situação em que provocou você a não ser humilde, a ser orgulhoso. Você tem que ser feliz por saber que você foi honesto por causa de Cristo. Fique feliz porque você não perdeu o controle, você teve domínio próprio. Isso aqui deve fazer a gente sentir feliz, viu? Mas esse assunto é interminável. Mas eu fico no que Jesus ensinou. Feliz é quem é, não quem tem, não quem faz e não quem sente. Isso tudo é do mundo. Mas felicidade significa vida abundante. E Jesus disse: tenham vida e a tenham em abundância. Então, vida abundante é ser. Isso aí. Eu pensava que a alegria era a alegria do Espírito Santo que não saía de dentro da gente, independente das circunstâncias. Eu posso ajudar um pouquinho, Sérgio? Claro. Tia, alegria é um sentimento momentâneo. Pode ser uma alegria no mundo ou uma alegria em Cristo. Também é alegria, mas ele é momentâneo. Essa alegria ela pode sumir. Uma alegria de estar com alguém que tu gosta, a pessoa pode ir embora, a alegria sumiu. A alegria do mundo, e no futebol, e numa churrascada, é do mundo. E por isso que a Bíblia fala, alegrai-vos no Senhor. Já a felicidade é um sentimento duradouro, é algo mais completo. Ou seja, nós temos que buscar estar alegre no Senhor, porque essa alegria no Senhor vai nos levar à felicidade eterna. Agora, se eu no mundo, não vai me levar à felicidade eterna, nem à felicidade do estado de espírito constante, porque eu posso ter decepções no mundo e, com certeza, perder a vida eterna, juízo final. Então, o mundo não vai me dar felicidade. Pode me dar alegrias, momentos de alegria, mas jamais felicidade. Em Cristo, vai me dar alegrias e o principal, felicidade e ser filho de Deus. Isso é duradouro. Entendi. Então, estou feliz.
Isso daí. Está alegre em Cristo e é Posso- feliz em Cristo. Eu Posso sou também, posso também falar o que a igreja, eu compreendo da igreja, e a felicidade é única para quem está com Deus. Felicidade é estar com Deus, não existe felicidade sem Deus. Então, estar de bem com Deus, estar de bem com o Espírito Santo, você está feliz, não importa em que circunstância esteja. Se no hospital, se você está pobre, se você é uma pessoa que não tem as aparências do mundo, então, mas você está com Deus, tem certeza que Deus está com você, está de bem com você, e você está feliz. Sem isso, não tem felicidade. É assim que compreendo, glória a Deus. Eu só estava trocando os termos, né? Eu achava que alegria era a alegria do Espírito Santo e felicidade era ter alguma coisa. Ah, eu vou ganhar eu tenho um carro. Nunca tive carro na minha vida. Eu tinha esse sonho. Agora não me interessa mais. Me interessa só a vida em Cristo, né? Como Ele está me dando. E eu sou feliz com o que tenho, sou feliz com tudo. Mas eu achava antes que ser feliz é adquirir, se realizar profissionalmente, em esporte, que eu gosto muito, entendeu? Não, mas agora eu entendi, sim. Então eu só troquei os termos, mas eu sou feliz. Eu sei que é, eu sei que é. E além do mais, Deus ainda colocou um sobrinho, é muito especial na sua vida. E quantos irmãos e irmãs aqui, viu? Bom, irmãos, eu estou muito contente de vocês estarem aqui, estou contente porque essa conversa se estendeu. Eu estou assim, deixa eu ver a palavra, eu estou assim, deixa eu ver uma outra emoção aqui. Acho que é muito alegre também pela Viviane estar com a gente aqui. Foi uma surpresa boa. Alegre e feliz. A Viviane chegou assim, olá, né? Então já chegou e falando que estava tão contente com tudo, né? Com o curso. Entusiasmado. É, muito bem, essa é a palavra, José Augusto, bem entusiasmado. Seu Sérgio, a gente é que está feliz por o senhor passar essa palavra para nós. Não, Obrigado. Sandro, não Obrigado, pode, Sandra. Obrigado. A verdade é só entre você e Deus. Aqui a gente está contente um com o outro. O senhor é Espero que a maravilhoso. gente esteja satisfeito, né, com as meditações de hoje. Mas foi uma alegria muito grande receber vocês aqui hoje, né? É ou não é, Irene? É. Que Deus abençoe a todos. Olha a carinha do Luiz ali, olha a carinha do Luiz. Tá a carinha de quê? Só alegria. Eu acho que é satisfeito ali, ó. Não sei se é o que ele jantou antes. Tudo bem, seu Luiz? Ou você está jantando. Ô, Sérgio, ele está alegre porque terminou a louça. Vai descansar. Eu duvido, ele fala assim, olha, eu tenho prazer de lavar a louça. Muito O Fernando tivesse aqui agora para contar uma piada, viu? Né? Deus abençoe. Amém. Viviane, todo dia cedo você está nos matinais da manhã, né? No devocional matinal, né? Eu entro pelo YouTube. Às vezes é difícil entrar pelo Zoom, porque eu fico fazendo umas coisas. Eu ainda estou dormindo, Irene. Eu não tenho o hábito mais de acordar antes das 8. O Giovanni, ele entra quando ele está na casa de algum irmão. Aí ele é mais dele cedo. Na casa do Fernando tem que acordar cedo. Amanhã não tem, né? Seu nome. Não tem, é só de segunda a sexta, Zé Augusto. Segunda a sexta. Bom, agora eu preciso ir, Para porque... mim é 6 horas da manhã, para vocês ainda é às 7, né? Deus abençoe a todos, Deus abençoe. Gente, um abraço a todos. Eu vou lá para deixar minha esposa um pouquinho mais alegre com a minha presença e meus filhos também, tá bom? E eu vou me deliciar. Lembrando aqui, Luiz, amanhã tem compromisso às 10 horas e às 19 horas, tá bom? 10 horas? É o Luiz amanhã. O Luiz tem compromisso amanhã às 10 horas, Luiz, e às 19. Luiz. Boa noite, irmão. Boa noite, Paty.